Graça e paz, irmãos. Estamos aqui em mais um GraçaCast para estudarmos mais uma vez a lição da IBD. Meu nome é Darcy, sou professor dos homens e estou aqui com a Sara. Olá, bom dia. Eu sou professora dos adolescentes e, como diria o Lucas, né, serva de Deus, então isso resume bastante coisa. Amém. Então, irmãos, eu queria fazer uma oração para que a gente possa começar o estudo, né, de hoje. Vamos orar então, irmãos? Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por esse dia, obrigado por... O Senhor colocou aqui a Sara, a minha vida, o Roger, Pai, que está aqui nos auxiliando, Senhor, nessa edição. E que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento e que todos que escutarem, Senhor, essa gravação, que em nome de Jesus também possam sair edificados pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nossas vidas para nos ensinar algo novo hoje aqui, Pai. É isso que oramos e agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a lição 17 da revista O Sermão do Monte. E hoje, por acaso, é a última lição da revista. Quem é este pregador? A lição tem um texto básico que está lá em Mateus 7, do versículo 28 ao 29. Eu pedi para a Sara ler para nós. Você tem aí, Sara? Tenho. Mateus 7, 28 e 29, que é o texto básico da nossa lição. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Então, o que mais impressiona? Vou fazer uma pergunta para a Sara aqui, né? Porque é jovem e hoje nós vemos que a gente, muitas vezes, não só os jovens, mas hoje mais os jovens ainda, que eles procuram ver assim, o que você imagina que eles procuram num pregador? O que procura ver num pregador? De maneira geral, eu acho que é alguém que saiba se enturmar com o seu público, né? Digamos assim. Então, que fale direcionado para aquele público. Então, se eu vou falar para adolescentes, a minha linguagem não pode ser completamente formal, senão eu não prendo atenção e senão eles não entendem aquilo que eu tô falando. Então, acho que tem que ser uma linguagem voltada, direcionada para o seu público. Se seu público é geral, seja crianças, adultos, adolescentes, idosos, tem que ser uma linguagem que todos entendam e que atenda a necessidade de todos, né? Acho que o primeiro é isso, a linguagem e a forma que você transmite. E pra mim, agora uma opinião particular, acho que a postura tem que ser uma boa postura e também tem que ter muito conhecimento. E tem que não só ter muito conhecimento, mas tem que articular bem esse conhecimento, ter uma boa didática. Então, Sara, a gente pode até falar assim, né, que tem que ter uma boa oratória, isso. Tem que ser humilde, tem que ter uma capacidade de fazer citações bíblicas, conhecimento teológico, tem que pular no púlpito, tem que gritar no púlpito. Não, essa parte não é tão necessária assim. O que você acha? Tem que dar pulos, fazer mímica? Tem que gritar bastante, ficar bem fervoroso. Como é que é o pregador, você acha? Não, basta falar. Assim, às vezes dá pra dar uma alterada na voz pra ninguém dormir, né? Mas nada de gritos, porque ninguém, né? Surdo não vai ouvir seu grito e eu não vou precisar ouvir seu grito, né? Então, não precisa de gritos. Basta você falar com firmeza aquilo que você quer transmitir. Basta você saber daquilo que você está falando, ter uma boa didática e se enturmar com o seu público, igual eu falei, né? Você falou de citar textos bíblicos, é muito importante, só que não só citar esses textos bíblicos, mas aplicá-los a uma realidade. Então, não adianta nada eu pegar e soltar um Salmo 123:3, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e pronto.
É 123.1, eu acho, né? É 23.1. Aí, ó, citei errado, mas o que eu quis dizer não adianta nada eu fazer essa citação e não encaixá-la no contexto que a gente tá falando. Apenas jogá-la, assim, no ar, então também não rola muito. Tem que saber articular o conhecimento que tem mesmo. Qual a diferença pra você, assim, ó, eu tô parecendo que eu sou o entrevistador, né? É, então, era isso que eu ia te perguntar. Era isso que eu ia te perguntar. Pra você, o que seria um bom pregador? Então, ele tem que estar centrado na palavra, né? Porque o que difere um pregador de uma pessoa que vai passar de uma oratória, de uma retórica ou de um discurso? É justamente quando se trata de sermão, ele vem da palavra grega de homilética. Homilética é uma palavra que ela foi criada lá na Grécia, né, para falar da oratória. Só que a homilética, ela é o quê? Ela é o estudo que estuda a arte de pregar o sermão com eficácia. Quando a gente fala em sermão também, a gente tem que entender que o sermão com eficácia é aquele sermão que vem dentro de uma oração, de um preparo e de uma iluminação do Espírito Santo para pregar. Porque não é simplesmente transmitir informação. Não é? Eu transmitir uma informação seria uma oratória, seria um discurso. Eu posso me discursar com um conjunto de palavras e informações que eu tenho que passar. O sermão não, o sermão ele é preparado mais para o Espírito Santo que trabalha no coração. Então a pessoa tem que orar, tem que se preparar e o Espírito Santo vai iluminar para poder, que nem aquilo que você falou, né? Não adianta nada eu falar um versículo bíblico e esse versículo bíblico não tem uma aplicação prática na vida da pessoa, né? Quando Jesus orava, né? Quando Jesus discursava, Jesus sempre impactava as pessoas, né? E aí, tem até lá em Mateus 6, quando Jesus vai na cidade dele, né? Quando ele vai pregar lá na sinagoga, na cidade dele, as pessoas falam assim, mas quem é esse menino? Esse menino não é o filho de Maria? Não é o carpinteiro, filho de Maria? Da onde vem esses ensinamentos? Da onde vem essa sabedoria? Da onde vem tudo isso? Né? Porque Jesus começou a impactar eles de uma forma que eles olhavam para Jesus e não entendiam como que Jesus tinha todo aquele conhecimento. E Jesus fala lá que até que o profeta só não tem honra na sua própria casa, no meio da sua parentela, né? Porque é aquela questão de você conhecer o pregador para que você também possa tomar posse daquela palavra. Aí tem outra coisa que eu acho muito importante, né? Você pregar o que vive. Sim. Que nem Jesus, ele tudo que ele pregava e a autoridade dele era para isso, porque ele pregava e ele mostrava isso na prática. Ele vivia o que pregava. Porque hoje em dia você tem até aquelas pessoas que falam assim, olha, faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço, né? Nossa, essa frase não faz sentido nenhum pra mim. Mas existe, não tem? Faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Tipo, por que eu vou fazer o que você me diz se você faz errado? Então, se eu falo pra você fazer X e você faz Y, então por que você tá fazendo Y? Por que eu não posso fazer Y e tenho que fazer X? Então, tipo, não bate. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque da onde que você vai tirar, se você faz a coisa completamente diferente, completamente contrária, da onde você vai tirar a sabedoria de que aquilo que é certo deve ser feito, né? Você vai tirar só assim, não, eu acho que você deve fazer isso e pronto, sendo que você nem experimentou isso na sua vida, né? Claro que tem os conhecimentos gerais que a gente aprende através da vida dos outros, mas assim, uma coisa é você falar pra pessoa fazer isso e você ir completamente na contramão daquilo que você falou pra pessoa fazer. Isso não se encaixa, isso não dá credibilidade nenhuma, né? É como você dizer assim, né? Por exemplo, eu gosto muito de uma frase que diz assim: o que você faz grita tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Porque as pessoas aprendem mais pelo exemplo, por aquilo que você faz, do que aquilo que você fala. Sim. Porque você pode falar uma coisa e fazer outra totalmente diferente. Jesus, quando ele é confrontado, né, com os fariseus e escribas hipócritas, né, que está lá em Mateus 23, né,
Mateus 23, de 13 a 36, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E ele pega do versículo 13 até o 36 e vai falando nessa questão de ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque ele está demonstrando assim: vocês limpam o exterior do copo, mas o copo por dentro está sujo. Aí ele fala lá de sepulcros caiados, porque por fora está bonito, mas por dentro podre, está né? tudo podre. Então, quer dizer, ele tem que viver o que prega, o que diz. Então, ai de vós, fariseus hipócritas, e lá no final ele fala assim, que todos vão para o inferno, que todos eles vão para o inferno. E Jesus demonstra a autoridade dele justamente pelo exemplo. Sim. Que tudo que Jesus ele pregava e ensinava, ele demonstrava na prática isso. Sim, com certeza. Além de que Jesus tinha intimidade com Deus, ele, né, tinha o Espírito Santo, então ele era Deus, ele é Deus, então isso reflete muito a autoridade dele, além dele ser uma pessoa coerente, então dele falar as coisas e agir da mesma maneira, de acordo com os relatos que nós temos, ele é Deus, ele tem o Espírito Santo age nele. Então, isso já demonstra, já é a maior autoridade que a gente pode ver, né? Então, a pessoa pode ter a melhor postura, ela pode ter a melhor oratória, a melhor didática, mas aquilo que ela falar talvez não seja tão impactante, porque se ela não tiver o Espírito Santo, né? Aquilo não tá vindo de Deus, né? Claro que assim, você não vai julgar, fulano tem Espírito Santo. Fulano não tem, né? Não cabe a nós e a gente nem sabe fazer isso. Sim. Mas a gente percebe, a gente sabe quando a gente é impactado por uma pregação, por um sermão, a gente sabe que aquilo provém do Espírito Santo e não da pessoa em si. Não é uma coisa que você busca para a sua própria glória, né? Mas sim que visa buscar sempre a glória de Deus. E acho que também é uma coisa que a gente falou no começo, que o que faz a característica de um bom pregador é a humildade. Então, assim, se Jesus que estava aqui, lá em Filipenses 2 fala, né, que ele era Deus, mas não julgou o fazer igual a Deus necessário, né? Ele não julgou o que ele se portar como Deus no sentido de sempre mostrar que ele tem autoridade, fosse necessário, né? Mas ele se humilhou, ele se fez servo, né? Ele passou por situações horríveis que Deus não passaria, no sentido de... Pô, ele é Senhor. Como que o Senhor carrega a própria cruz? Como que o Senhor é humilhado, né? Crucificado. Então, Jesus passou por tudo isso. Então, a humildade dele mostra e o caracteriza como um grande pregador. Porque ele estava ali não buscando a própria glória, por mais que ele fosse Deus. Ele estava ali buscando sempre enaltecer o nome do Pai e fazer com que as pessoas se juntassem mais a Deus, né? Tivessem essa conexão com Cristo. E acho que o ponto principal para você ver, analisar se uma pregação é boa, além de ver se ela está dentro dos conformes, daquilo que a gente vê na palavra, é ver essa pessoa está buscando a própria glória, né? O que ela está querendo passar, aquilo que ela está falando é para mostrar que ela é muito boa ou é para mostrar que Deus é muito bom e que Deus age através da vida dela? Acho que esse é o ponto assim, principal que a gente tem que observar quando a gente está vendo um pregador, e o ponto principal que a gente vê em Jesus. Eu acho muito legal esse trecho de Filipenses que fala que Jesus tinha todo o poder, Jesus tinha toda a glória, toda a honra, e ainda assim ele se humilhou, se fez humano, se fez servo, sofreu. Tudo isso para ensinar a gente, por amor a gente, né? Acho assim, bizarro. Toda a vida de Jesus, para nós, é um exemplo a ser seguido, né? Uhum. Mas muitas vezes as pessoas podem pensar assim, né? Igual você falou muito bem, que Jesus era homem e tinha o Espírito Santo. Uhum. E ele era Deus também. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Mas tudo que Jesus passou na Terra, ele passou sendo homem. Porque senão a gente invalida todo o sacrifício de Jesus. Exatamente, ele passou sendo homem. Ele era homem. Uhum. E como homem, a gente pode pensar assim, ou ao contrário, pensar como fosse Deus, né? Falar assim, mas como que eu vou imitar Jesus? Porque Jesus era Deus. Ou às vezes até usar isso como desculpa, né? Eu não, eu não vou fazer isso. Jesus fazia isso, mas
eu não sou Jesus. E Jesus Eu não Deus. sou Deus. Eu não sou perfeito. Eu tenho vários pecados. Só que, tipo, a questão não é essa. A questão não é se você tem pecado ou não. A questão é você deixa ser usado pelo Espírito Santo, porque por mais que Jesus estava ali sofrendo tudo aquilo como homem, ele era usado pelo Espírito Santo. Ele tinha a parte de Deus. Jesus era Deus. Ele tinha essa ação do Espírito Santo na vida dele, né? E o Espírito Santo, ele não tá longe de nós. Justamente depois que Jesus veio, né? O Espírito Santo veio, ele está conosco. Então, você não fazer algo por falar que você não é perfeito, porque você tem pecados que você vai errar, é completamente, assim, incabível. Porque... E é interessante o que acontece com Paulo. Paulo, ele escreve uma carta lá aos Coríntios, né? Que está lá em 1 Coríntios 4:16, e ele diz assim: admoesto vocês a serem meus imitadores. Aí você fala assim, poxa, o cara é arrogante, né? eu sempre pensei isso. O cara é arrogante. Mas aí ele escreve também lá aos Filipenses, que está lá em 3:17. Meus irmãos, sede meus imitadores. Aí você fala, é arrogante também, né? Arrogante demais. Mas aí depois ele escreve de novo em 1 Coríntios 11:1, e ele escreve lá, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim, então, tipo, não para ali, né? Aí mudou de figura. Sim. Porque a arrogância dele acabou. Porque aí, quando nós falamos assim, sede meus imitadores, poxa, meio arrogante, né? É como se você falasse, não consigo imitar a Cristo, porque Cristo era Deus. Sim. Aí Paulo traz toda essa responsabilidade para ele. Fala assim, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele mostra o alvo. Muda aí, o tom, né? Aí não tem problema, porque aí ele tá te mostrando o alvo. Fala assim, olha, se você acha que é difícil imitar a Cristo, imite a mim. Só que eu tô imitando a Cristo. Eu não tô fazendo... veio da minha cabeça, vou fazer isso, né? Não. Eu tô seguindo uma lógica que é a lógica de Cristo. Então, se Paulo fala, sede meus imitadores, é como eu sou de Cristo. Não é só porque ele é o Paulo. Você não tá imitando o Paulo, você tá imitando o Paulo que imita Cristo. Então, se Paulo, em algum momento, não imitasse mais a Cristo, o foco ainda era Cristo, né? Então, é bem legal isso que você trouxe. Se você olha, não consigo imitar a Cristo porque eu sou pecadora. Mas Paulo era pecador e imitava Cristo. Então, seja imitador de Paulo, né? Nem que seja por isso. Como ele tá te mostrando o alvo, né? Se o alvo é Cristo e ele tá imitando a Cristo, ele está pondo ele como um exemplo. Sim. Como diz assim, né? Você... porque, querendo ou não, a gente julga o pregador. A gente não tem condição de julgar muitas vezes a palavra, né? Porque a palavra é a palavra de Deus. Você não julga a palavra, você não julga a profecia. Você pode até julgar, mas ela vai de encontro ao seu coração, né? Ou não. Mas você acaba, sem querer ou levando a fazer, você acaba julgando o pregador. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ele vai... eu não sei se já aconteceu com você de pessoa pregar e depois você descobrir algo sobre a pessoa que pregou e você fala assim, puxa vida, parece que perdeu toda a validade, tudo aquilo que ele disse perdeu a validade, né? Eu acho que isso nunca aconteceu comigo, né? Mas também porque eu penso assim, não era... se aquela pessoa pregou uma coisa, por exemplo, eu descobri que fulano matou alguém. E pregou, e tipo assim, pregou muito bem, impactou meu coração. Deus estava usando fulano, não era fulano que estava falando, as palavras não eram dele, né? E é aí que a gente volta, a glória não é do pregador, a glória é de Cristo. Então, por mais que o pregador, ele é um pecador, então ele vai pecar, isso não invalida o que ele disse antes e que tocou no seu coração, porque não era ele, era o Espírito Santo. Então, porque tem até uma passagem na Bíblia que fala que Deus usou um burro para falar, não foi? Então, se Deus usou um burro para falar, por que ele não pode usar um ser humano cheio de pecado, né? E cabe a nós saber filtrar, né? Como que a gente filtra? Se a gente tem essa comunhão com Cristo, né? Sempre em oração, lendo a Bíblia, estando em comunhão com os irmãos da igreja, esse tipo de coisa, a gente sabe identificar, a gente sabe reter aquilo que é bom. Porque ser humano é pecador. Né? Não importa quem seja, pode ser pastor da igreja, pode ser diácono, pode ser irmão do louvor, pode ser qualquer um, gente. Vai pecar,
vai errar, você não tem que esperar uma posição de perfeição de quem tá lá na frente, né? Mas o que você tem que esperar é uma posição de humildade, que aquela pessoa se coloque como humilde para que Cristo a use para falar, para que o Espírito Santo fale através dela, né? E aí a gente sempre volta, a glória é sempre para Cristo e não para quem tá pregando. Acho sempre legal enfatizar isso. Tomei agora, aprendi, tá vendo? Não, verdade, é porque eu comecei a falar te falando, né, que eu já fiquei decepcionado com o pregador. E o que você falou é perfeito, é certo. A palavra, ela é incontestável, né? Incontestável. A palavra de Deus, ela é que nem uma faca de dois gumes que corta das juntas e medulas, que discerne os pensamentos. Então, quer dizer, se você já aplicou a palavra dele, de repente o pregador, ele deixa de ser aquele ponto mais importante e passa a ser a palavra. Então, nossa, muito bom, muito obrigado. Eu levei mais um agora, viu? É porque eu penso assim, é normal a gente ter admiração pelas pessoas, né? E a gente vê as pessoas e a gente fala, nossa, eu queria ser igual fulano de tal é muito bom, fala muito bem, tem tanta comunhão com Cristo, né? E a gente foca nisso. Só que o foco não deve ser esse. Pô, é legal que fulano de tal aparenta ter tanta comunhão com Cristo. É legal que fulano de tal fale tão bem, pregue tão bem, tem uma didática tão boa. Mas ainda assim, o fulano de tal não é o foco. Ainda assim, o foco é Cristo e aquilo que ele fala, né? Então, é uma coisa assim que eu aprendi vendo, por exemplo, algumas pessoas na internet. Eu sigo uma mulher na internet que ela fala que não quer que ninguém leve ela como influência. Porque as pessoas costumam, tipo, te colocar no topo e aí, quando você não cumpre as expectativas dela, elas te derrubam. Então, nesse caso, você coloca o pregador, ou seja lá quem for, no topo, e aí a pessoa peca, e aí você já vem com 7 dedos pra ela, e aí você se desaponta e fala, pô, então aquilo que ele falou não era verdade, aquilo que ele tava pregando não era verdade, mas ele vai errar, ele vai sempre errar, porque ele é um ser humano, mas se Cristo usou um burro pra falar, porque Cristo não pode usar um pecador pra falar. Então é uma coisa assim, que eu fui aprendendo com o tempo também, porque a gente... É bom ter admiração pelas pessoas e falar assim, quero me espelhar, né? Mas a gente nunca pode esquecer que o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Então, beleza, é igual eu falei, é Paulo, né? Paulo falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você vai imitar Paulo. Mas se Paulo tivesse caído, você ia cair junto com Paulo ou você ia continuar imitando a Cristo? Muito bom. Essa revista nossa, ela começou, o primeiro estudo dela foi lá, Jesus Mestre por Excelência. E ele termina na última lição como quem é esse pregador? Que é justamente mostrando a excelência de Jesus como nosso único e fiel pregador, nosso único e fiel como mestre por excelência, é Jesus. Sim. Jesus é que é o nosso mestre. Não importa a sabedoria humana que tem, mas é aquilo que você falou. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então nós temos que entender que o que a Bíblia nos ordena a fazer, nós vamos seguir a Jesus. Quando Jesus traz esse sermão do monte, ele vai trazer justamente o contraste do que é o mundo e do que é aquele que decidiu servir a Cristo. Sim. Porque o sermão do monte, ele mostra lá, você olha assim e fala assim, puxa, mas como que eu vou amar o meu inimigo? Sim. Como que eu vou, sabe assim, ele mostra para você as coisas do mundo e depois ele mostra a vida com Cristo. Ele mostra uma porta estreita, depois mostra a porta larga e ele mostra que o caminho é apertado, ele mostra que o cristão, ele decidiu ter uma vida diferente. Então, e Jesus mostra isso no exemplo, né? Isso que é muito legal. É isso que dá mais credibilidade a Jesus no sentido de ele falava as coisas, mas ele fazia aquilo que ele falava. Então não era só façam jejum e oração. Não, era façam jejum e oração, e aí depois você vê em outros capítulos que Jesus separou um tempo para fazer o jejum e oração. Então Jesus fala, se aproximem do Pai, e você vê que ele estava sempre na presença do Pai. Então não é uma coisa do tipo, façam, mas
Eu tô aqui, não, eu tô de boa. Mas façam. Não, vai ser bom pra vocês, mas façam aí. Não, Jesus sofreu tudo aquilo que... o que a gente, digamos assim, sofremos, né? Então, a gente chora, a gente fica triste, e Jesus ficou triste, né? Jesus chorou. Então, tem todas essas questões. E a gente vê, Jesus, ele era o mestre por excelência, justamente porque ele ensinava pelo exemplo, né? Não só pelas palavras, mas pelo exemplo. As palavras são boas também, né? São ótimas. Elas acalentam o coração, elas dão uma calma pro coração. Mas o exemplo é o que firma tudo aquilo que você está dizendo. Então, Jesus pode ser considerado mestre por excelência justamente por... Nossa, ele fez tudo que ele falou, né? E ele fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Aí você deve pensar, é aquilo que a gente tá falando. Não, mas Jesus era perfeito. Como que eu vou ter bom ânimo se o cara que era perfeito venceu o mundo? Tipo, foi muito fácil, mas não foi fácil, porque ele tava aqui na forma humana. Então ele sentia aquilo que a gente sente, né? Ele não falou isso da boca pra fora, ele falou porque ele passou perrengue, digamos assim. Ele passou perrengue aqui e ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu, como ser humano, venci o mundo por estar em comunhão com meu Pai. Então, se a gente ficar em comunhão com Deus, a gente pode vencer o mundo também, né? Eu vejo até aquela passagem de Jesus lava os pés dos discípulos, né? Como um ensinamento muito legal, porque depois que Jesus chega perto de Pedro, né? Aí Pedro fala assim, o Senhor lava meus pés? Mas de maneira nenhuma, né? Aí fala, Pedro, se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro volta e fala assim, não, Senhor, não só os pés, mas lava todo o corpo. Aí ele diz, não. Aquele que se banhou, né, necessita lavar só os pés, mas nem todos estão ali porque tinha um traidor no meio e que Jesus também lavou o pé do traidor. Então, o que a gente tira aqui ensinamentos ali, que depois que Jesus termina tudo aquilo e fala assim, hoje vocês não vão entender o que eu fiz, mas depois vocês vão entender. Mas essa é uma passagem porque Jesus já sabia o que estava no coração deles, que ele falou, Jesus vai para os céus. E quem é que vai ser o maior entre nós? Você vê que o ser humano, ele quer sempre ser o maior, quer sempre aparecer, né? E Jesus, sabendo disso, Jesus dá aquele ensinamento para eles, né? Para mostrar para eles que o maior não é aquele que vai ser servido, mas é aquele que vai servir. Você quer ser o maior? Então que sirva a todos. Sim. Então, em toda a passagem de Jesus, e a gente vê a autoridade de Jesus também como Salvador, quando ele está lá na cruz do Calvário. Nossa, sim. Que ele diz, né? Qual que é a autoridade dele como Salvador? Ele fala assim, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Perdoa eles esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós colocamos todo o ensinamento de Jesus e por causa de homem você menospreza os ensinamentos em função de um homem e coloca toda a palavra, todo o ensinamento de lado, porque você quer seguir a homens. Sim. E não quer, porque qual que é a implicação de você seguir os ensinamentos de Jesus? Porque não é fácil, né? Você dizer assim, eu não sei, eu acho que ninguém nunca disse isso, mas você pode dizer assim, hoje eu não vou pecar. Se a pessoa sair de casa e fala assim, hoje eu não vou pecar, às você já está pecando. Né? E às vezes você pensou uma coisa assim, alguém caiu na rua e você deu uma risada e foi do tipo, bem feito. Pô, meu, aí você já pecou, entendeu? Então, mas é meio difícil, mas tenta pensar assim, ó. Alguém sai de casa e fala assim, hoje eu não vou pecar. Já está pecando, lógico, normal, tranquilo. Mas a gente vai ver que ele vai tentar fazer as coisas certas durante o dia, ele vai tentar virar o olho em alguma situação, ele vai deixar de falar alguma palavra, que muitas vezes ele está até acostumado, porque vira uma rotina, né, que a pessoa vive. E mudança de hábito é a coisa mais difícil do mundo. Nossa, muito. Entendeu? Porque se você for ver, nós somos hábito, nós levantamos e fazemos tudo igualzinho todo dia, o dia inteiro. Todo dia é a mesma coisa. Você levanta tal hora, faz tal hora, escova o dente, faz isso. E o engraçado é que. Aí você fala assim, eu tenho que mudar um hábito. Qual que é o hábito? Meu hábito que eu tenho que mudar é de. Eu fico com o prato na mão na frente da televisão. Não, o hábito agora nós vamos mudar é sentar todo mundo à mesa para comer e desligar a televisão.
né? Nossa, É um muito hábito difícil. muito bom. E as pessoas muitas vezes não estão dispostas a mudar alguma coisa nelas por essa implicação de que você agora é um cristão e você diz que vai seguir a Cristo. E muitas vezes isso é o que impacta na vida das pessoas. As pessoas querem que ele venha a mim, venha como estás, mas não permaneça como estás. Ele nunca falou, pode ficar assim. Não, vem e fica assim, não tem problema. Nunca falou isso. Antigamente até você via o seguinte, ó, a pessoa que se convertia na igreja, ela ia para a igreja e se convertia. Ela mudava o jeito de vestir. Ela não vestia mais igual. Ela arrumava um terno, uma roupa bacana e tal. Você vê alguém na rua de terno é crente. É crente. Então você já olhava a pessoa e via conversão na vida dela, porque ela mudava. A família dela mudava, os filhos mudavam, a esposa mudava, toda a família mudava, ia para a igreja diferente. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa aceita Cristo, mas você não vê mudança nem exterior muitas vezes, porque interior ela vai estar num processo de mudança, mas você não vê mais essa mudança, né? E nós muitas vezes ficamos acomodados até de não esperar essas mudanças, né? Não, venha como está, fica, tal. Parece um clube social, né? E você vem pra estar junto. E é muito gostoso, né? Porque as pessoas até entendem. Se você falar assim pra mim, mas o que você acha da igreja? A igreja é bom, eu incentivo meus filhos a ir pra igreja. Mas por quê? Porque sabe que ali é um lugar bom. Mas não entende qual a implicação de seguir a Cristo, né? Eu gosto sempre, assim, de pensar que as coisas que a gente faz têm uma lógica. Então, vir à igreja é bom. Por que vir à igreja é bom? Seguir a Cristo é bom. Por que seguir a Cristo é bom? Obedecer o que Cristo fala é bom. Por que obedecer o que Cristo fala é bom? Não gosto de aceitar as coisas assim, bate pronto, entendeu? É uma coisa que meu pai sempre me ensinou desde que era criança, é perguntar e argumentar. Então, pra mim, se Cristo fala, por exemplo, que tal coisa é pecado, que mentira é pecado, ele não tá falando aquilo porque ele é um Cristo ditador. Porque ele é um Cristo que fala assim, não, é pecado e pronto, acabou e você só vai fazer o que eu mandar. Não, ele é um Cristo de amor. Então, se ele fala aquilo, é com base no amor. É com base de quê? Eu me preocupo com vocês, meus filhos. Então, eu sei o malefício que a mentira faz a longo prazo, por mais que não pareça. Então, não mintam. É essa a lógica. Então, acho que quando a gente se baseia sempre por uma lógica, sempre por um porquê, claro que assim, vai ter coisas que a gente não vai entender, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, ok, tem coisas realmente que a gente não vai entender. Mas, no geral, a gente consegue basear por uma lógica, a gente consegue ver o porquê Jesus ensina tais coisas, né? E é sempre na base do amor, porque ele não é ditador, ele não é totalitário, ele nos deu a liberdade, né? Inclusive estar nele é liberdade. Então, por quê? Porque ele nos ensina com lógica por que as coisas são erradas. Ele nos mostra as consequências. E acho que também isso é uma das coisas que torna ele um grande mestre. Ele sempre ensina mostrando as consequências. Então, é igual falei anteriormente, ele não é totalitário, não vai fazer isso e pronto. Não, não vai fazer isso porque olha o que acontece quando você faz isso. Tipo, a longo prazo, via de regra, é ruim. Então, eu dei o exemplo da mentira. Olha o que acontece quando você mente, né? Você pode destruir a vida de uma pessoa com uma mentira que você acha que não é nada. Então, Jesus, o mestre por excelência, assim, inúmeros motivos. E um deles é esse dele mostrar as consequências. Ele ensina aquilo que é certo, que é errado, e ele mostra a consequência daquilo que é certo, herdar o reino dos céus, digamos assim, e aquilo que é errado de, por exemplo, perecer para sempre. E ele dá um fundamento nisso. Então, Jesus era um mestre por excelência por isso, e por outras coisas também. E o que mais me chama a atenção é isso, também o fato dele ser muito humilde, igual a gente falou antes, no começo, nossa, acho que assim, a humildade transcende nele numa forma que eu falo, caramba, o cara que era Deus não se fez servo. E às vezes eu sou um ser humano pecador, tô me achando melhor que fulano de tal porque sei tal coisa, né? Então, nossa, muito bom. O amor, quando você fala assim, né? Muitas vezes as pessoas querem o espetacular de Cristo, né? Querem, pregadores principalmente, querem fazer
estender a mão e fazer o milagre, e o milagre acontece. Quer orar, ele quer sempre o espetacular de Jesus. E Jesus era muito amoroso. Jesus, ele tinha uma compaixão com o pobre que era algo assim muito espantoso. Era a bondade de Jesus para conosco, era demais. Quando ele chega em Marta e Maria, né, que Lázaro tinha morrido, né? Marta e Maria, e Jesus, de propósito, ele demorou um pouco mais, porque com 3 dias de Lázaro morto, a ciência ainda ia falar que ele podia ressuscitar. Depois do 4º dia, era só Deus para ressuscitar. Então Jesus fica aquele tempo de propósito. Quando chega lá, Marta fala assim: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, Lázaro não teria morrido. E Jesus, naquele episódio, Jesus chora. Por que Jesus chorou, sendo que ele ia fazer o milagre de ressuscitar Lázaro? Ele estava na forma humana, então... O amor de Jesus, a compaixão de Jesus para conosco é muito grande, muito forte. Então, ele mesmo sabendo que ele ia fazer o milagre, Jesus ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou porque ele tem uma compaixão para conosco muito grande. E isso é maravilhoso, né? Sim. A gente vê que Jesus é o nosso mestre por excelência. Jesus é o pregador que nos ensina, e toda a história de Jesus é um ensinamento maravilhoso para nós. Nós temos que tomar para nós assim, né? Eu acho que pra gente finalizar, né? Eu diria assim, que a gente tem que olhar para Cristo e entender que quando nós falamos que somos cristãos, o significado da palavra cristão significa pequenos Cristo, querer ser igual a Cristo. Quando você falar que você é cristão, isso tem um peso muito forte. Você tem que entender que você tem que realmente dar exemplo de cristão, dar exemplo de Cristo, mostrar, reagir como Cristo reagiria. Como Cristo reagiria no meu lugar? Sim. Essa é a primeira pergunta, né? Pra gente. Então, antes de você encerrar, eu queria só deixar aqui pra gente olhar para Cristo e tentar, assim, trazer para nós aqueles ensinamentos e o exemplo de Cristo pra gente poder ser uma pessoa melhor a cada manhã, a cada dia. Sim. Nós temos que, no perdão, na compaixão, na humildade, na sabedoria, em tudo que Jesus fazia. Ele mostrava o exemplo assim de você ter comunhão com o Pai. Ele nunca levava a comunhão para ele, mas ele mostrava sempre, levava a gente a adorar o Pai. Falava assim, ó, eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele como filho mostra que você deve adorar o Pai. E Jesus nos dá muitos ensinamentos, e a gente tem que entender assim, como é que se diz, né? Seguir a Cristo com entendimento, né? Entender que é o melhor a se fazer. Sim, amém. A gente não precisa fazer cegamente, né? A gente pode refletir por quê. E entender que Jesus era um pregador com autoridade, era entender que a autoridade dele era demonstrada através de amor, não de gritos, não de grosserias ou maldizeres, mas sim através do amor. Então, acho que a gente possa refletir cada vez mais, olhando o que está nos evangelhos, olhando a vida de Cristo, pedir sempre sabedoria para refletir e pensar. Como hoje eu posso fazer como Jesus faria? Como Jesus faria hoje, né? Como Jesus faria na minha situação? Enfim, é isso. Sempre tenha Jesus como seu pregador principal e nunca tem um ser humano como alguém lá em cima, mas sim que alguém lá em cima, o foco, o alvo, seja sempre Cristo, a mensagem dele, e que ele venha a ser o pregador principal na sua vida. E é isso, obrigada por assistirem. Deus abençoe. Deus abençoe a todos também. Foi um prazer estar aqui com a Sara, uma jovem, e nossos jovens aqui da Igreja Batista da Graça, eles são bênção mesmo. Até da última vez agora teve um culto de vocês que eu falei assim, eu não vou no culto não, mas quando eu vim, eu tive que pedir perdão lá de púlpito, porque eu falei, nossa, foi uma bênção, eles são muito abençoados. Não percam o nosso EBD, Sala dos Homens, Sala das Mulheres, Sala dos Jovens, dos Adolescentes, tudo aqui é feito para abençoar a sua vida, irmãos. Não percam, né? E fique com Deus.